E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Grêmio 2, Vasco da Gama 0. E ser Vasco da Gama é um pouco disso, né? É viver esse carrossel de emoções. Até 4 rodadas atrás estava todo mundo no céu, eu cantando música aqui, né? Achando que a gente ia virado de chave, ia daqui em diante brigar por coisas grandes e 4 rodadas depois, cara, a carruagem virou abóbora, cara. O que aconteceu com esse time, cara? Desaprenderam a jogar, entraram no salto alto. Tem muita coisa, cara, esquisita acontecendo. O Diniz também, como treinador, anda muito mal, muito mal. Eu tenho que tomar cuidado até com a forma como a gente fala, porque uma coisa na vida eu aprendi é respeitar quem chegou no lugar onde a gente um dia almejou chegar, né? Eu tentei ser jogador de futebol profissional, não consegui, fui até o sub-20. Hoje eu só sou um comunicador e tenho um canal aqui. Eu vou falar bastante de um cara aqui que treinou a seleção brasileira, é campeão de Libertadores, mas dentro da minha humildade aqui e sem ter a presunção de achar que a gente entende mais do que os outros, né? Até porque quem sou eu para poder falar do Diniz? Mas na minha pequenez aqui, na minha maneira de enxergar futebol, o Diniz tá muito mal, cara. Tá muito mal. Hoje era um dia que deu para, assim, cravar algumas questões. Eu vou falar já algumas coisas que estão muito claras na minha cabeça, mas o Diniz, ele lê muito mal o jogo, cara. E uma coisa que me incomoda um pouquinho é que ele olha sempre pra frente, cara. Sempre pra frente, sempre pra frente. O jogo hoje passou uma falsa sensação no segundo tempo de que o Vasco melhorou, quando na minha opinião, eu acho que o Mano Menezes como treinador hoje deu uma de Simba, riu na cara do perigo. O Vasco melhora a partir do momento que o Grêmio decide abdicar de jogar e recua. Não foi o Vasco que impôs o Grêmio o bloco baixo. Não foi o Vasco que amassou o Grêmio e obrigou o Grêmio a baixar. Não, o Grêmio é que meio que, não sei se sentiu que eles estavam incompetentes, não iam conseguir fazer o segundo gol, vamos tentar marcar aqui. O Vasco está muito exposto, a gente sabe como é que é o Diniz. Quando o time dele está perdendo, ele começa a abrir o time. Ele tinha o Alisson no banco, o moleque é um cometa para correr. E aí vamos, já que a gente não está conseguindo trabalhando, fazer o gol, vamos deixar o Diniz bater o modo kamikaze dele, ele se abrir todo. E aí com o campo para correr, eu vou tentar matar o jogo e fazer o segundo gol. Ficou muito claro para mim isso quando, mano, na mexida ali com 24, que o Diniz troca o David pelo Nuno e tira o Barros e bota o Thiago Mendes, o Diniz tá dizendo, ó, vou tentar jogar. Ele não fez aquela coisa, né, de improvisar meia de volante e tal, mas ele abriu mão de um primeiro volante de mais pegada, que é o Barros, para na teoria ter 2 volantes que jogam mais com Tietê e Nuno. Tietê e Thiago Mendes. E vou falar disso daqui a pouco. Para mim foi uma mexida muito errada do Fernando Diniz. E aí o Grêmio convida o Vasco pro jogo. O Vasco vai chegando, mas sem grande perigo. Um time, sabe, insosso, sem sal, sem vontade. Eu não digo nem sem vontade, um time incapaz. Porque eu não digo que os caras não estavam querendo, não tentaram. Mas não deu certo, cara. Não deu certo. Mas eu vou voltar umas casinhas para trás e quero falar já da escalação do 11 inicial do Diniz e queria ponderar algumas coisas. Antes, só dar 2 recadinhos para vocês aqui, beleza? Lembrar vocês que a Ganhei.bet, a nossa mais nova parceira aqui no canal, tem jogos importantes amanhã. Vai fazer a tua aposta esportiva, vai lá na Ganhei. Você pode ir no QR Code que está passando na tela ou no link da descrição, uma empresa do grupo PixBet, nossa parceira aqui do canal, empresa séria, gigantesca, chegou muito pesada aí, já fechando com influenciadores dos 4 grandes clubes aqui do Rio de Janeiro. Vamos prestigiar aí a nossa parceira. Eu sei que tem uma galera meio chateada aí, pô, mas dá essa força lá, vai fazer a tua aposta esportiva, dá uma oportunidade, conhece a Ganhei, tá bom? Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos, isso aí não é para ficar rico, é só um entretenimento para você se divertir, aquele troco do pão, aquele dinheiro que tu ia gastar para dar um rolê, tá bom? Ganhei.bet
é a nossa mais nova parceira aqui no canal. Abra sua conta lá. E tá rolando a Gol Black da Golcase. Sei que a galera tá chateada, mas ninguém vai deixar de ser vascaíno. E são produtos super úteis, tá, galera? Tem produtos com 70% de desconto. Todo dia uma promoção nova da Golcase. Copa aqui tava batendo R$ 79,90. O preço normal dele é de 130, tá bom? Nossas garrafas modelo Fresh de 950 ml, Flip Pro de 750, as condições estão absurdas. Compras acima de R$100 usando meu cupom que tá passando na tela Govasco, você ganha aí um desconto extra no carrinho, além das promoções que estão rolando, e compras acima de R$200, você parcela em 3 vezes sem juros. Comprando, Vasco ainda ganha royalties. Voltou a reposição da nossa famosa mochila Voyage, tá? Essa aqui é a mochila que eu uso todo santo dia, sou apaixonado por essa mochila. Tem a opção com escudo, com a cruz malta, com escudo também. Essa mochila é piada, tá? Tem muita coisa legal, tem capinha de celular. Vai aí no QR Code da tela, no link da descrição, dá uma olhada nos produtos. Vai passar muito torcedor do Grêmio aqui. Todas essas promoções servem para os itens do Grêmio também. Todos os produtos que a gente mostrou aqui tem do Grêmio também. Você pode usar o cupom GOVASCO e ainda assim você ganha um desconto, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Falando sobre a formação inicial, cara, não dá para jogar de verdade, a não ser contra um Sport, um Juventude meio, sei lá, meio recuado e não levando muito perigo para você em São Januário, alguma coisa assim, cara. Mas competir num futebol de alto nível com Nuno, Ryan, Verratti e Coutinho formando ali o seu centroavante 10 e os seus beiradas, esses 4 jogadores não marcam praticamente ninguém, cara. Ninguém. Esse time era um pouco daquele time, daquele Vasco, né, que corria e não saía do lugar, que oscilava muito, de tempos atrás, antes da janela dos reforços. Sendo que pior, porque o PH, que era um cara que salvava muito ali a fragilidade que o Ryan de ponta direita impõe defensivamente ao Vasco, nem o Paulo Henrique hoje a gente tinha. O Puma Rodrigues, que ele cruza bem, é um cara que sabe fazer gol, é bom no jogo aéreo, mas o Puma marcando, cara, muito mal. O Puma toda hora tomava bola nas costas, chegava atrasado. Hoje, o Vasco, defensivamente, era uma tragédia, cara. Nas duas fases do jogo. O Vasco era uma tragédia quando o Grêmio tentava trabalhar e costurar a bola de pé em pé. O Vasco marcava fofo e frouxo. E o Vasco era uma tragédia ainda pior quando ele saía pro jogo e aí alguém errava um passe quando tomava a transição. Cara, a facilidade que o Grêmio tinha para construir com o Amuzu pela esquerda e com o Pavão pela direita, com 10 minutos de jogo o Piton já estava pendurado já e um desespero de a qualquer momento ele ser expulso. E toda hora o Grêmio construía, por um lado ou pelo outro. A quantidade de erro hoje forçada, a marcação-pressão do Grêmio estava até boa. Quantidade de erro que o Vasco gerou por a pressão do Grêmio na marcação, que oportunizava o Grêmio vir construir e fazer o seu gol, foi uma enormidade. Teve uma bola que o Ryan Barros bateu cabeça na entrada da área e acabou numa finalização ali do Carlos Vinícius, que foi travada pelo Hugo Moura. O Vasco teve uma jogada que ele tá indo pro ataque, tem um passe errado, o Dodge aciona o Amuzu e, cara, me deu um desespero. Cadê o Puma no lance? O Verratti, que é o centroavante, tá tentando voltar para correr atrás do Amuzu, olha que maluquice. O Hugo Moura ficou naquela ali, em vez dele abrir, ele tentou proteger o centro da área, o Amuzu arrancou, chutou em cima do Léo Jardim, o Léo Jardim bateu roupa, a bola carambolou, voltou. É a jogada com 17 minutos que ele vem trazendo e dá uma chapadinha, e o Léo Jardim cai ali e faz a defesa. Então o Grêmio hoje, ele amassou o Vasco dos dois jeitos. Tanto quando ele vinha construindo, quando o Vasco errava em transição. E a quantidade de erro do Vasco hoje foi um negócio assim bizarro. Tem uma jogada que o Vasco vai pesar a área com 4 jogadores, o Nuno tá conduzindo a bola e o Nuno simplesmente adianta a bola e perde a bola. Aí o jogador do Grêmio toma a bola, o Piton, que fez o certo, ele passou para dar opção no fundo para receber a bola para cruzar, o Nuno simplesmente adianta a bola e perde. Aí faz como? Não tem o que fazer. O Piton já tá lá na frente para receber o passe, o Nuno, que perdeu a bola, gera um buraco enorme. O jogador do Grêmio, que eu não lembro, acho que foi o Marcos Rocha,
mete essa bola no Pavon e, meu amigo, os caras vêm igual um balão, abre essa bola lá na esquerda pro Amuzu finalizar. Até um lance que ele dá uma porrada por cima. O Vasco só não tomou 2, 3 gols no primeiro tempo porque a pontaria do time do Grêmio é ridícula. Se as bolas que o Cristaldo perdeu os gols e o Amuzu caem no pé do Carlos Vinícius, era uma goleada no primeiro tempo, cara. E a bola que chegou limpa pra ele fazer, ele guardou. Ele fez o gol dele. Então, o que pra mim tá muito claro é que não dá, velho. Não dá. O Verratti definitivamente ele é banco no Vasco, cara. O Verratti pode jogar numa condição. O Ryan tá fora do time, do jogo. O Ryan não vai jogar de beirada. E aí eu tenho que ter pontas que vão me ajudar na hora de marcar e um centro do campo mais equilibrado. O Tietê tá mal há um tempão. Próximo jogo do Vasco contra o Bahia. Não tenho o que pensar. Goste você do Hugo Moura ou não, a gente precisa voltar a equilibrar o time, ou minimamente tentar mitigar isso. A cabeça da área do Vasco hoje tem que ser Barros e Hugo Moura e ponto. E ponto. O Andrés Gomes que volta contra o Bahia, é ele na direitinha ali, porque ele consegue fazer esse sobe e desce. Inclusive é um cara que tem mais velocidade e ataca mais a linha de fundo. O Ryan voltar para ser o centroavante. E aí você tem um pouco de contrapeso com o Coutinho e o Nuno. Aí o Andrés marca mais um pouquinho, você preenche o centro ali com Barros e Hugo, aí melhora um cadinho, né? Você fica um pouco menos exposto. Mas o time com o Nuno, com o Ryan, com o Verratti, com o Coutinho e com o Puma e o Piton aqui, cara, o lado do campo do Vasco era uma teta, cara. Era um convite ao prazer. Muito fácil entrar pelos lados do Vasco. É só você ver quem foi o melhor jogador em campo do Grêmio hoje, que foi o Amuzu. E um jogador que foi até substituído e estava muito bem, que era o Pavon. Era muito fácil jogar pelos lados do Vasco. E por dentro, o Tietê tá numa fase que ele nem constrói e nem destrói. É quase que um figurante em campo. O Thiago Mendes entrou hoje muito mal demais, errando muito passe, até conseguiu umas inversões de jogo ali. Eu vou dar um leve desconto para ele, porque desde que ele chegou ao Vasco, ele não disse ainda pro que veio, mas, pô, o cara teve uma lesão, já não joga aí há um mês e cacetada, se é que não tem mais até. Então eu não vou ser covarde aqui também, achar que um cara que não joga 2 meses vai entrar e vai jogar bem. Agora, eu sei que também a torcida do Vasco tem ali os seus vilões, né, os seus não queridos, mas hoje, para mim, acabou que pela decisão que o Mano tomou, na minha opinião, até equivocada, que no final de contas acabou dando certo, até que não foi tão ruim a mexida do Diniz. Mas se mantém como o jogo estava, o jogo pedia a entrada do Cocão e não a saída do Barros. Era tentar resolver o problema defensivo, porque o Grêmio vinha empilhando oportunidade, fechava a cabeça da área ali com o Cocão e com o Barros, tirava o Verratti, empurrava o Ryan de 9 e botava o David. Era o que dava para fazer. Coutinho estava morto, cansado, não entregando nada. O Matheus França era para ter entrado muito antes. E eu queria fazer um parêntese aqui. A torcida do Vasco está muito irritada, com razão, com o Matheus França, porque ele veio de jogos horrorosos. Só que eu queria fazer uma observação e te convidar a fazer uma reflexão. A última boa partida do Matheus França com a camisa do Vasco foi contra o Red Bull, que inclusive ele entrou e participou de um dos gols do Vasco na vitória por 3-0. E o Matheus França até ali vinha entrando de 10. De vez em quando ele chegou a entrar até de ponta esquerda. O Diniz começou do jogo do São Paulo até o jogo do Juventude com essa maluquice de botar o Matheus França de segundo volante. E aí o Matheus jogando fora de posição, e também ele individualmente muito mal, aí bateu ele individualmente mal e a posição que também não é mais indicada para ele jogar, bateu isso no liquidificador e deu 3 atuações medíocres do França, que acabou sendo queimado com razão pelas atuações dele, sendo que muito culpa também do Diniz.
Aí quando eu falo que o França tinha que entrar hoje, talvez vai ter gente me xingando nos comentários pela raiva que gerou pelo Matheus França. Mas o França, enquanto tava jogando na dele, ele tava bem, cara. E hoje, o banco, as opções eram meio sofríveis, tinha poucas opções, o Coutinho não vinha jogando nada. Era para ele ter tirado o Coutinho e ter botado o França, né? Até para dar mais volume, o Coutinho já estava cansado. E aí ele continua com o Coutinho cansado. Ele faz o time do Vasco ficar ainda mais pesado com a entrada do Thiago Mendes e a saída do Barros. Falei, meu amigo, o Grêmio vai matar o Vasco agora. Só que, para nossa sorte, o Mano, que acabou no final de contas até dando certo, ele preferiu baixar o bloco e jogar no contra-ataque. Aí o Vasco entra no jogo, sendo que esse entra no jogo é até a página 2, porque o Vasco não conseguiu machucar o Grêmio hora nenhuma. A chance que o Vasco teve hoje foi uma jogada individual do Ryan com o Ryan cruza, o Verratti perde um gol que ele não costuma perder, o Verratti com a bola no pé, de novo foi sofrível, muito mal. Tem um calcaia que ele tenta dar no primeiro tempo e devolve a bola pro Grêmio de maneira patética pra ninguém. O Ryan vem arrancando, dribla 1-2, dá nele. Ele corre, leva pra linha de fundo, não sabe o que fazer, dá um calcanhar e perde a bola. No segundo tempo tem uma bola que ele tá sozinho, ele se desfaz da bola assim, de uma maneira bizonha. E nem com a cabeça, que era or com cu, ninguém tinha um ai pra falar do jogo aéreo do Vasco. Nem com a cabeça o Verratti tem ajudado o Vasco. Ele perde um gol hoje inacreditável. E aí, o Diniz ainda força o Verratti em campo um tempão. O Verratti vem sair com 33 minutos, cara. E aí o Coutinho saiu aos 40, 41 para a entrada do França. O Coutinho me perde a bola de maneira imbecil aos 38 minutos. O Coutinho é muito... O segundo gol do Grêmio que acaba o jogo tá na conta do Coutinho. Ele recebe a bola, gira pro lado errado, já cansado, sem força, o Dodi toma a bola dele como toma a bola de uma criança e já aciona o Amuzu que faz um golaço. Ele bota a bola ali no limite. A bola beija a trave e cai no gol, um golaço. Mas o Coutinho dá o gol, sendo que o Coutinho não era mais já para estar em campo. Então mesmo o Coutinho tendo sido o responsável pelo segundo gol do Grêmio, eu boto um pouco de culpa, menor, mas boto culpa também no Diniz. Porque o Coutinho não era para estar em campo já há muito tempo. Há muito tempo. Aí o Matheus França entra aos 41, não sei se penalizado pelos jogos horrorosos dele, sendo que aí, cara, é contexto. Pô, ele tava muito mal, tava, sendo que hoje não tinha muita opção. O Coutinho tava cansado, as coisas não vinham acontecendo, e o França tem que jogar na dele. Era pro França já ter entrado na vaga do Coutinho. O Diniz insiste com o Coutinho já cansado. O Coutinho tem um lapso ali, uma jogada infantil, perde a bola, toma o gol 2-0 e acabou o jogo. O Vasco teve duas jogadas só. Essa que o Verratti perde o gol de cabeça e aos 29 o Ryan puxa pra dentro e dá uma pancada. A bola é na gaveta e o Volpe faz um milagre e bota pra escanteio. E só. Depois já com 2-0 o Leandrinho vai no fundo, cruza, a zaga corta meio esquisito ali e o França dá uma porrada por cima do gol. Então assim, o Diniz lendo muito mal o jogo, o Thiago Mendes não tá legal, cara, até aqui foi uma péssima contratação, não sei se ele vai passar o processo do Coutinho de vir do mundo árabe e emplacar na segunda temporada, mas até aqui, cara, e ele com certeza tem um salário alto, ele chegou para ser titular, acabou que a coisa não andou, ele veio como status de um jogador titular, tem um salário elevado, mas não consegue jogar, cara, muito mal. Tem um lance, eu não vou lembrar quem perde a bola, que o jogador do Grêmio, João alguma coisa, ele pega a bola, o Thiago Mendes vai tentando fazer a parede, o cara usa, faz uma parede em cima do Thiago Mendes ali, o cara passa pelo Thiago Mendes, porque o jogador do Grêmio inteligentemente faz a parede, é constrangedor a falta de velocidade dele para correr para trás. O jogador do Grêmio vem dando tapa e ele vem correndo e não sai do lugar, cara. E o cara vai ganhando espaço, abre a bola na esquerda. Para nossa sorte ali, o Arthur, né, dá um peteleco, a bola desvia, o Léo Jardim faz a defesa de forma até tranquila. Mas muito mal, cara. O David entrou mal hoje de novo. O David meio que se perdeu. Eu nem lembro qual foi o último bom jogo do David com a camisa do Vasco. O jogo, inclusive, dele contra o São Paulo, a entrada dele foi um negócio assim, tenebroso. E para finalizar,
Quem diria? Hoje, galera, tenho dor no coração de falar isso, mas o campeonato do Vasco agora é fazer pelo menos 3 pontos. Eu tô contando com outra porrada pro Bahia, porque se o Vasco fizer o jogo que fez hoje, ele não só perde pro Bahia, mas perde de goleada, que é até o que o Vasco costuma fazer quando vai a Salvador. O placar mais comum lá é 3-0, tá? E se os times da zona de rebaixamento pontuarem na próxima rodada, lembrando que ainda tem jogo nessa rodada, mas no máximo a zona fecha ali com 36, o Vasco já está a 6 pontos da zona, mas na próxima, se a gente perde pro Bahia, cara, o Vasco pode ficar 3, 4 pontos da zona de rebaixamento aí. Detalhe, o jogo pós o confronto aí contra o Bahia é contra o Inter e pode do nada virar confronto direto faltando 3 rodadas. Né? Passar desse jogo do Inter 2 jogos. O Mirassol em São Januário, babando ali para ganhar a vaga dele de pré-libertadores e fecha com o Galo lá no Mineirão. Então, o Vasco que estava sonhando com Libertadores, e era esse o sonho mesmo, o time estava jogando para isso, tinha pontuação para isso, o Vasco em 4 rodadas toma 4 porradas, e sim, o Vasco hoje tem que dar uma olhadinha para a zona de rebaixamento. Tem sim. Não tá ameaçadão, arriscado, não, mas ele pode vir a estar daqui a 2 rodadas. Basta ele perder pro Bahia, que é o resultado mais provável de acontecer, e se enroscar com o Inter em São Januário aí, dependendo dos resultados dessas 2 rodadas, que vão passar, né? O jogo do Inter e o jogo do Bahia, a depender do que a galera vai fazer. E aí, a depender de ganhar do Mirassol e pegar o Galo lá em Minas, que maluquice, cara. Por outro lado, só uma pincelada breve aqui, o Fluminense arrancou. Tá ganhando de todo mundo naquele famoso 1-0, mas tá indo, né? Foi lá em Minas, empatou com o Cruzeiro, hoje ganhou do Flamengo. Flamengo com a faca e o queijo na mão para ganhar o clássico, abrir 6 pontos e botar 1,5 na taça, pipocou também e perdeu pro Fluminense no Maracanã. E o Fluminense tá na dele ali, o Fluminense tá indo bater quase G4 já. Olha como é que o futebol ele muda. Espero eu, né, nessa maluquice de futebol, que hoje a gente esteja desesperado e do nada, nas próximas 4 rodadas, aí o Vasco calha a boca de todo mundo, arranque e chega inteiro para a semifinal da Copa do Brasil. Mas o negócio virou. A torcida do Fluminense estava puta com o time, vinha ganhando, sabe lá Deus como, o Vasco ganhando, jogando bem, todo mundo tava colocando o Vasco até como favorito contra o Fluminense. Passa 4 jogos, o Vasco toma 4 cacetes, começa a jogar mal, o Fluminense começa a ganhar, e hoje o Vasco não só desistiu da situação da Libertadores, como pelo menos tem que dar uma olhadinha para a zona de rebaixamento. Cara, futebol é muito maluco. O que é maluco também é torcer pro Vasco, porque a gente não tem paz hora nenhuma, cara. O vascaíno, ele ganha na Mega Sena e ele ainda tem que ficar desconfiado assim. Pô, mano, será que é pegadinha? Será que não foi golpe, não? Será que esse dinheiro vai cair na conta mesmo? Será que não vai aparecer uma dívida misteriosa do nada aí? É assim, cara, nem quando a gente tá feliz ou quando as coisas parecem dar certo, a gente tem direito de relaxar, porque o Clube de Regatas Vasco da Gama é capaz de tudo. Então, e literalmente tudo, porque a gente tá maluco da cabeça aqui, e do nada esse time kamikaze do Diniz, que é 8 ou 80, pode do nada, quando ninguém espera agora, arrancar aí e terminar o Brasileiro bem. Né? Ou ir raspando até o final, acabar fazendo 3 pontinhos aí, terminar com 45, terminar na beirola, e aí pronto, Fluminense é favoritaço, vai amassar o Vasco, do nada o Vasco termina o Brasileiro no desespero ali, fica na Série A e elimina o Fluminense e bate campeão, sabe lá Deus como. Pode acontecer, cara, porque isso é Fernando Diniz, é 8 ou 80. Eu espero qualquer coisa, porque esse time já me mostrou os dois lados. Esse mesmo time que a gente tá revoltado agora é o mesmo time que a gente tava encantado, cara. Então, assim, eu não sei o que esperar do Vasco. Eu sei que o Vasco, pouco provável, vai ganhar do Bahia. Agora a gente precisa logo fazer 3 pontos aí nesses 4 jogos para matar qualquer situação. E eu tava secando muito ali, torcendo ali, né, pro Vitória ganhar, pro Juventude ganhar, para ver se cai o Bahia e se cai o Santos e o Inter, vai que, né, cai um pelotão de peso, mas eu vou ter que dar uma segurada na secada aqui, porque se essa galera continuar ganhando, e daqui a pouco bate lá na bica da zona é a gente, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas aí, até amanhã. Obrigado pelo feriado, hein, Vascão? Tamo junto!
Amanhã vai ser lindo. Valeu!